Você quer aprender tudo sobre old school? Fica comigo até o final desse vídeo que você nunca mais vai errar como fazer da maneira correta esse estilo que é um dos mais conhecidos e mais antigos no meio da tatuagem. Valeu! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Bento e roda a vinheta! Fala galera, beleza? Wagner Bento Tatu passando para poder desejar um ótimo dia a todos nós e também para poder falar sobre o nosso estilo, nosso querido estilo old school tatu, dos mais antigos que tem na meio da tatuagem, dos primeiros que surgiram. Então hoje eu vou estar explicando para vocês aqui sobre as técnicas e vou estar falando especificamente sobre o old school tradicional, porque para quem não sabe existe o old school customizado, onde entram cores que no tradicional elas não se enquadram, principalmente se a gente estiver falando de convenção de tatuagem. Então, já de cara eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilhe, escreva no comentário aqui qual é a sua dúvida, porque eu vou estar respondendo a todos vocês. Provavelmente também já tem vídeo aqui no canal explicando sobre, enfim, alguma possível dúvida que você possa ter, mas se por acaso não tiver, eu vou estar lendo todos os comentários e fazendo um vídeo sobre isso daí, para realmente estar tirando a sua dúvida, afinal a sua dúvida pode ser de outras pessoas também, beleza? Então conto com a sua inscrição e vamos ao tema do vídeo. Galera, eu vou falar aqui especificamente do old school tradicional, aquele que é considerado e avaliado nas convenções de tatuagens. Vou falar das cores básicas e da maneira correta de você estar fazendo isso, de acordo com a minha experiência de todas as convenções que eu já participei e dos trabalhos que eu fiz, beleza? Então, vou enumerar aqui, não necessariamente na ordem de importância, mas o que eu acredito que seja ali a forma correta de você estar desempenhando o trabalho. Vou falar sobre as características e as cores. Então assim, galera, tem muita gente que tem dúvida em relação ao tipo de traço que se deve fazer no old school. Se tem que ser um traço muito grosso, se tem que ser um traço fino, mais contínuo. E isso aí eu vou tentar falar de uma maneira mais simples e direta. Tudo vai depender do tamanho do desenho que você vai fazer. O traço ele tem que ser proporcionalmente em relação ao tamanho do desenho, porque imagina, não faria sentido nenhum se você for fazer um old school no antebraço, por exemplo, um desenho que ele seja pequeno, você querer fazer um traço bold line extremamente grosso, riscando com uma agulha de 9. Tem gente que gosta até de fazer o contorno do desenho old school usando uma bucha de 5, uma bucha de 7, dependendo do tamanho, até mesmo uma bucha de 9. Isso aí mesmo tem a ver com a técnica que a pessoa desenvolve. Não tem um padrão específico, dizendo, esse aqui é o caminho correto e ponto final. Não, você tem que adaptar dentro das regras, a melhor forma de você desempenhar o estilo. Tem gente que gosta de riscar com agulha de 9 RL, de 7 RL, ou com buchinha, enfim, como eu falei anteriormente. Mas ele tem que ser proporcional ao tamanho do desenho. Porque também não adianta você fazer um desenho bem grande e quando for analisar ali na categoria, né, os princípios do desenho, tá lá um traço que ele seja uniforme, perfeito, bem preenchido, bem pretinho, do início ao final todo igualzinho, mas esteja fino em relação ao tamanho do desenho. Então isso é bastante importante. Se você for fazer um desenho grande, você pode estar riscando aí com uma buchinha de 7, uma buchinha de 9, ou mesmo uma 9 RL ou 11 RL, dependendo do tamanho do desenho que você for fazer. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido isso. Igualmente, né, se você fizer um desenho pequeno, o importante é o traço ele estar bem contínuo, bem pretinho e uniforme, sem estar tremido, sem estar com falhas do início ao final de cada peça do desenho que você tem que construir. Isso é extremamente importante na avaliação dos jurados e acaba sendo uma das primeiras coisas ali que o jurado vai observar, é a qualidade do seu traço, a firmeza dele. Não tem nada a ver com ser traço grosso ou com ser traço fino, tem a ver com o tamanho do desenho, a proporção. Ok? Qualquer dúvida que você tiver aí, se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso daí, você pode estar me chamando nos comentários ou também chamando pelas redes sociais, Instagram, Facebook, @WagnerBentoTatu, que por lá eu acabo tirando a dúvida da galera e você também pode estar acompanhando de uma maneira melhor e mais próxima o nosso dia a dia aqui no estúdio e todo tipo de trabalho que a gente faz, beleza? Na segunda parte, eu vou estar colocando aqui para vocês, especificamente, a questão da pintura, porque, como eu falei, tem várias formas de você fazer um trabalho, e dentro do old school tradicional, você tem 5 cores básicas de opção para você fazer o trabalho, que é o preto, o vermelho, o amarelo, o azul médio e o verde folha. Essas daí são as cores que são consideradas padrão, que existia antigamente, lá no início, lá nos primórdios
quando a galera começou a tatuar, é o que a galera tinha de opção de cores. Então, através dessas cores surgiram os desenhos tradicionais, desenho old school, e a galera, normalmente, quando vai julgar, analisa essas cores aí dentro do desenho e da maneira como você vai fazer a passagem de tom, o sombreamento. Não quer dizer necessariamente que o seu desenho tenha que ter essas 5 cores dentro da construção dele. Você pode simplesmente fazer um desenho old school usando só preto e vermelho, ou você pode usar 3 cores, ou mesmo as 5 cores. Vai depender aí do estilo de desenho que você vai fazer, né, do que o desenho vai pedir. Mas é importante que dentro dessas cores, os jurados vão estar observando realmente se você vai estar usando essa tonalidade que é considerada aí o old school clássico, o old school tradicional. Porque se você for fazer um desenho realmente tradicional, e principalmente se você for pôr para competir, vai ser julgado por alguém, ele vai analisar justamente essas cores aí que se enquadram. Porque se você colocar um amarelo que não seja daquele tom, um vermelho que não seja daquele tom considerado tradicional, isso aí já vai fazer com que você perca pontos. E agora eu vou falar em relação à passagem de tom. No old school tradicional, não tem aquela passagem suave. Por exemplo, se você vier do preto fazendo um degradê para o vermelho, ou para o azul, para o amarelo, enfim. Não tem aquela passagem suave, onde está um preto puro, e aí você vem fazendo um tom médio, um sume bem clarinho, de modo que aquilo dali já vem fazendo a passagem para o vermelho e seja bem suave. Não, é uma passagem de preto puro, onde é interessante você fazer com a Magno, ou com a buchinha, que antigamente nem existia Magno, o pessoal fazia com uma buchinha, né? A passagem mesmo como se fosse um efeito rastelado, com o peso da mão. Você vai estar usando preto puro, onde você vai chegar aqui, vamos supor que você esteja usando a Magno, uma buchinha, você vai fazer a passagem, onde aqui é o ponto mais preto, e para cá você tem que fazer a saída para chegar para outro tom. E é no peso da mão, você vai fazer aquele efeito como se estivesse rastelando, de uma maneira bem realmente firme, direcionada para onde está seguindo o desenho, mas que seja no peso da mão. Não tem que ter você ir na água para fazer um degradê perfeitinho, como se fosse em outro estilo realista, um preto e cinza, um new school. Não tem que ter uma passagem suave. Também não tem que ter uma divisão, onde você preencheu com preto, tem uma linha, e aí você vai sair para o vermelho. Não, você tem que ir no peso da mão, fazer aquele efeito como se fosse um rastelado, onde se nota que aqui vai ficar mais escuro, e com o peso da mão ela tem uma saída, né? Um efeito meio que rastelado, assim, um efeito meio dentado, para dali você já emendar para a próxima cor, e assim sucessivamente. Você pode fazer essa observação olhando os desenhos através do Pinterest. Lá você pode pesquisar old school tradicional. Você vai entender exatamente o que eu estou falando, essas passagens de tons mais brutas, né? Mas sem divisão. Isso é importante frisar aqui, que é sem divisão. É no peso da mão. Mas isso aí é questão de prática. Você pode estar, antes de estar levando para a pele humana, se você tiver dúvida, você pode estar praticando aí na pele artificial, que é um artifício bastante interessante que nós temos hoje em dia. Antigamente não tinha. Então hoje em dia a vida está muito mais fácil, com materiais de alta qualidade, mais leve, mais preciso. Mas observe sempre, quando você for fazer um trabalho, referências de outros profissionais que são especialistas na área, e também você pode buscar desenhos no Pinterest. E aqui, eu vou estar falando agora para o próximo passo, a criação do desenho. Na categoria Old School, você vai observar ali que antigamente se fazia muitas desenhos de embarcações, né? Caravelas, âncoras, alguns tipos de flores, principalmente rosas, algumas pinapes, né? Alguns faróis, coisas voltadas para o mar, porque para quem não sabe, antigamente a galera do Old School, né, tatuava em, como é que fala, meu Deus? Em regiões onde tinha muitos militares, marinheiros de antigamente, em locais de cais do porto. Essa é a palavra que eu estava buscando, cais do porto. Era uma coisa realmente meio restrita, né? Porque antigamente a tatuagem não era uma coisa muito bem vista, era algo meio que marginalizado, e as pessoas faziam meio que de maneira escondida. Então dali surgiu o Old School, né? Depois vocês podem até pesquisar sobre um nome bastante importante chamado Sailor Jerry. Pesquise isso no Google ou no Pinterest, você vai ter boas informações, inclusive ideias de desenho para você estar construindo. E é bastante importante no caso da competição, ou até mesmo para você fazer para o seu cliente o desenho, que você busque referências para estar criando algo único para o seu cliente, e no caso da competição, algo único para a competição, porque a criatividade do desenho é muito importante e avaliado como critério fundamental pelos jurados que vão estar ali na convenção julgando o seu trabalho. Então busque referências onde você pode estar montando um desenho. Hoje em dia tem vários aplicativos que você pode estar usando aí, né, para você salvar uma parte de um desenho, outra parte de outra, e fazer um desenho a mão livre mesmo ali, criar algo único para realmente ali você estar ganhando pontos com essa criatividade de desenho. Então até agora a gente já falou da qualidade do traço, que é importantíssimo, a qualidade da pintura, né, em questão da passagem de tom, e da criatividade.
E agora eu vou falar novamente da pintura, mas em relação às cores. O Old School tem como característica também importante uma pintura bem chapada, uma pigmentação bem feita. Por isso que eu falei dessa questão do vocês têm que aprender sobre o peso da mão, de como você faz a passagem, né? Porque não tem aquela coisa de você suavizar indo no sume para você estar fazendo aquela passagem suavezinha, de modo que ela vai sumindo, entrando na até que some. Não. É tudo no peso da mão. Então analise bastante os desenhos tradicionais para você estar entendendo exatamente o que eu estou falando. A pintura ela tem que ser bem chapada, bem pigmentada, bem uniforme, até de modo que com o peso da mão você vai fazer a saída, porque em vários desenhos old school você vai perceber que lá no centro ali tem o preto, aí ela sai para uma cor e dessa cor assim no peso da mão, no finalzinho às vezes você deixa um pedaço da pele aparecendo, ou em outras ocasiões o desenho é completamente, tem aquela peça, aquele pedaço completamente chapado. Então, outra característica muito importante do old school é isso, que vai ser analisado nas competições principalmente. É uma pintura bem feita, uma pintura bem chapada, sem aquele degradê suave, no peso da mão, mas uma coisa bem feita, beleza? Essas são as características que eu considero como principais no old school a nível de competição e na categoria principalmente tradicional. Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre old school customizado, que entram outras cores, mas lembrando, nós falamos das 5 cores, falamos do traço, falamos da passagem, como ela é feita, e da pigmentação, e também da criatividade. Então, eu já peço aqui, se você gostou dessa informação, se ela acrescentou em alguma coisa para você, você tiver alguma dúvida, que você comente aqui, né? Deixa a sua dúvida aqui para que eu possa estar respondendo você por aqui, ou pelas redes sociais, @WagnerBentoTatu. Peço que você compartilhe também, deixe seu like para o nosso canal ganhar relevância, né? E circular bem pelo YouTube. E se você tiver dúvida, você coloca canal Bento Tatu, e a dúvida que você tem, que provavelmente nós vamos ter um vídeo ali falando sobre essa dúvida que você tem. E se por acaso não tiver, eu vou estar fazendo um vídeo para poder estar aqui tentando passar o máximo de informações para vocês de maneira direta. Você pode ver que o vídeo não tem praticamente edição nenhuma. A informação aqui é direta e reta, de acordo com o meu conhecimento, a experiência que eu tenho aí de vivência em convenções. Afinal, já tenho 17 anos de tatuagem, já consegui conquistar vários prêmios em várias categorias diferentes. A minha especialidade é o realismo, mas antes disso, antes de definir uma especialidade, eu procurei competir e praticar todos os estilos de maneira que eu pudesse ter uma boa fundamentação para estar hoje aqui passando informações para vocês, porque na minha época não tinha, né? A galera old school sabe disso, não tinha quem passasse informação, era muito difícil, era muito competitivo, a galera era fechada, mas hoje em dia, através da internet aí, a gente consegue adquirir informações incríveis de vários profissionais excelentes que têm boa vontade aí de estar ensinando a vocês técnicas que com certeza vão fazer diferença no seu aprendizado, beleza? Mais uma vez agradeço por sua atenção. Até o próximo vídeo. Não se esquece de inscrever e seguir nas redes sociais. Valeu!